Você possa estar trazendo seu dízimo, sua oferta agora neste momento. E que possamos estar louvando com alegria e amor.
Queremos, Senhor, entregar, Senhor, nosso louvor a Ti, meu Deus, porque sabemos quem és Tu, Senhor, e sabemos, Pai, que o Senhor está aqui, Senhor, neste momento, Senhor. Então venha, Senhor, encher cada coração, Pai, com a Tua presença, Senhor. Que possamos estar constrangidos, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus. Que o Senhor possa estar falando, meu Deus, em cada coração neste momento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Filho
Ele é aquele que se fez pequeno, cheio de glória, para que pegasse seres vazios como eu e você e nos enchesse da sua presença. É com esse entendimento que nós queremos celebrar a ceia nesta manhã. Queria convidar você aí a tomar assento e abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Louvado seja o Senhor. 1 Coríntios 11, do versículo 23 em diante, diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunides para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não nos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Louvado seja o Senhor. E hoje nós, em muitos lugares do mundo, do cristianismo, celebra a Páscoa, que fala sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor. E a ceia, não tem algo mais maravilhoso do que a ceia, porque foi justamente com esse intuito que o Senhor as deixou, para que nós pudéssemos olhar para trás e ver se que o Senhor Jesus já fez tudo aquilo que nós precisamos ter. Amém? Se você tem o Senhor Jesus Cristo, você tem muito mais daquilo que você merecia ter. Eu costumo pensar isso. Já falaram um dia, né, ao perguntar para alguém: como é que você está? E um cristão respondeu: melhor do que mereço. Essa seria a resposta que eu e você teria que dar. Como nós estamos? Melhor do que mereço, porque o Senhor derramou graça sobre a nossa vida. E nós estamos diante de um Cristo que veio a este mundo, tomou as nossas angústias e dores e a cravou na cruz do Calvário. Os nossos pecados, a nossa dívida foi anulada ali. E o Senhor Jesus é maravilhoso quando você vai ler um relato ali em Marcos. Diz que depois de instituir a ceia, pegar o pão, repartir também o cálice, diz que Jesus, sabendo para onde ia, que Jesus sabia que ele estava indo para a morte, ele não foi pego de surpresa. Na eternidade o Cordeiro foi preparado antes da fundação do mundo. E sabe como que Jesus sai para a cruz? Diz que ele sai cantando, adorando ao nosso Deus, com o coração cheio de alegria. E ele enfrentaria o cálice, aonde ele parou naquele Getsemane, duramente orou por 3 vezes para que o Senhor livrasse o cálice dele. E o cálice ali, queridos, não era cravos nas suas mãos. O cálice ali não era coroa de espinho. O cálice ali não seria a vergonha que ele passaria. O cálice pelo qual o Senhor tomou foi o cálice da ira de Deus, que era contra mim e a sua vida. Porque ao olhar para a história, o Senhor dos Senhores não estava gemendo por causa dos cravos e espinhos e pela rejeição. Ele estava ali porque ele sabia que teria que enfrentar o justo juízo de Deus. A Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é cair na mão do diabo, não é cair na mão dos homens, mas a justiça esteve sobre Cristo para que a misericórdia estivesse sobre nós. Louvado seja o Senhor. E naquela angústia, orando por 3 vezes, ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Por 3 vezes ele entendeu que não era possível,
que a única maneira de que nos livrasse da condenação da morte, do juízo do inferno, da ira vindoura, era Ele mesmo tomando o cálice no nosso lugar. Para que eu e você tomássemos o cálice da alegria, para que eu e você desfrutássemos da eternidade com Deus, das bodas do Cordeiro. E nós estamos aqui para lembrar isso. O Senhor Jesus parte aquele pão com um símbolo, mostrando para aqueles irmãos que ali simbolizaria o corpo dele que estava sendo entregue, o suco da uva ali, o vinho, que também o sangue que seria derramado por causa dos nossos pecados. E ele fala que esse cálice é o cálice da nova aliança, porque na antiga aliança era sangue de animais que eram derramados para simbolizar aquele que viria. E nós lemos em Hebreus que sangue de bodes e animais não tem poder de purificar pecados, mas o precioso sangue de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E nós queremos fazer isso com um coração alegre. Nós queremos entrar nesse momento em dando graças a Deus por aquilo que Ele fez, porque era para mim e para você estar pregado naquela cruz. Nenhuma esperança havia para nós. Mas bendito seja Deus que entregou o seu próprio Filho por nós. E Ele olhou para este momento que nós estaríamos aqui celebrando e glorificando o nome dEle. Ele pagou o preço por cada um de nós. E nós devemos examinar, queridos, diz o versículo 28, a nós mesmos para tomar isso. Diz que examinar o corpo, muitos acham que é o corpo de Cristo, aquilo que Ele fez, olhando para trás e tentando entender esta grandeza, para que nós possamos tomar com o coração grato, contrito e quebrantado. Mas outros também pegam esse corpo para falar que não é somente o corpo literal de Jesus, mas o corpo dele que é a igreja, ele como cabeça. E nós discernimos que nós estamos fazendo aqui. Deus nos uniu nesse corpo, em qual Ele é o cabeça, em qual Ele dirige a sua igreja. Eu queria convidar você, se você é batizado em qualquer igreja evangélica, se você professa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não está preso em nenhum vício, eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. Nós queremos orar pelos elementos e dar graças. E eu queria encorajar aquelas pessoas que já têm um entendimento sobre a salvação, mas que não fizeram ainda a sua profissão pública. Se você quiser saber um pouco mais a respeito desse significado, pode me procurar no final do culto, me procurar no dia da semana. Ou se não, procure uma pessoa que você acha segurança na comunidade, mas tente entender isso que nós estamos fazendo aqui. Você fica livre para fazer isso. Nós queremos orar pelos elementos neste momento. Queria que você fechasse os seus olhos aí. Nós queremos dar graças pelo pão que simboliza o corpo de Cristo, pelo suco da uva que simboliza o cálice da nova aliança. Bendito Deus e Pai eterno, nós te damos graças a Deus e bendizemos o teu santo nome. Consagramos a Ti esses elementos, Senhor Deus, que traz à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Que o Senhor possa abençoar e trazer a profundidade do pão que simboliza o Teu corpo que foi rasgado na cruz por nós. Foi atravessado por causa da nossa maldade, do nosso pecado, da nossa iniquidade, Senhor. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo, Senhor. A paz que nós temos, Deus, contigo, Senhor Deus. O Senhor selou essa paz. Nós não queríamos essa paz, mas o Senhor veio ao nosso encontro, Pai, e rompeu toda a barreira, toda a inimizade que havia entre nós. Que nós possamos trazer o nosso entendimento, Senhor, esse tamanho sacrifício. Pelo suco da uva, Senhor Deus, que simboliza, Senhor Deus, o sangue da nova aliança. Nós sabemos que sangue de animais, touros e bodes, Senhor Deus, não podia, Senhor Deus, limpar e purificar o nosso pecado, de tão perverso que nós éramos. Mas o sangue de um inocente puro, sem mancha, sem defeito. E não encontrastes na terra, Senhor Deus, esse sacrifício. Mas ele estava à tua destra, desde a eternidade. E o Senhor se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E o Senhor, com esse sangue precioso, Senhor Deus, foi vertido na cruz para cobrir a nossa vergonha, para cobrir a nossa culpa. Por isso, Senhor, não nos faça, Senhor Deus, pisar neste sangue precioso. Não nos faça passar desapercebido, Pai, o que nós estamos fazendo aqui. Traz a nossa mente, o nosso coração, Pai, e recebe o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Amém. Os nossos irmãos vão estar passando, repartindo. Você pega dos elementos e espere uns pelos outros.
que é beleza, com majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para um desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, e a esperança não se vai. Graças, o partir disso. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Comamos do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Tomamos o cálice. Queridos, você tem palavra de gratidão ao Senhor. Exalte o nome dele. Senhor, nós não teríamos palavras suficientes para poder, Senhor Deus, expressar a nossa gratidão a Ti. Ó Deus, era tão insignificante a nossa vida antes de Te conhecer. Era tão vazia e desprovida de sentido. Nós buscávamos nos encher de tantas coisas, tentando achar a felicidade, Senhor, e não encontraríamos jamais. Porque aquele que enche a nossa vida se chama Jesus Cristo. Aprove o Senhor se revelar a nós, Senhor Deus, de maneira maravilhosa. O justo pelo injusto, Senhor Deus, veio a este mundo e se fez carne para nos levar, Senhor Deus, para a eternidade, mesmo não sendo merecedor. Coloca essa verdade em nosso coração, Senhor. Enche-nos, ó Deus, desta alegria, desse júbilo, Senhor Deus, incomparável, para que nós possamos Te honrar e Te glorificar por toda a eternidade, em nome de Jesus. Queridos, fiquem de pé enquanto nós vamos adorando ao nosso Deus. Nossos irmãos passarão recolhendo os elementos também. Pode ficar todos de pé.
oferta pela culpa ele ofereceu, pra satisfazer o Criador ele morreu, pra que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, entregou as mãos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua crucificação e nos Glória a Deus. Nós queremos adorar ao Senhor neste momento. E não tem coisa mais preciosa que trazer à nossa mente aquilo que Ele fez por nós, amém? Jamais poderemos alcançar ainda em vida a grandiosidade desse presente que nós recebemos. E com esse entendimento, com essa gratidão a Deus, fale ao seu coração: Senhor, fala comigo hoje de manhã. Desvenda o meu coração. Seja glorificado em minha vida. E não permita que eu saia da mesma maneira que eu entrei aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tome assento, queridos. Enquanto as nossas crianças estarão saindo, vai ter um momento bem especial para eles hoje. É um momento que vai ser diferente. Hoje todas as salinhas vão se reunir numa só sala com as professoras. E elas vão estar celebrando o verdadeiro sentido da Páscoa. Que alegria, né? Amém. Bastante crianças, louvado seja Deus pelas nossas crianças. Amém. E venha mais aí, amém? Receba aí, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E vinha mais alunos para mim também. Amém, amém. Vamos lá. Amada, professora. Eu já cumpri o meu chamado, irmão. Agora eu vou deixar pro Renato. A mãe até falou: meu Deus, pastor. Tudo bem com vocês? Amém? Louvado seja o Senhor. Queria dar as boas-vindas ao Douglas. Douglas, seja bem-vindo aqui na minha presença. Nós tivemos a oportunidade de se conhecer num dos cultos. Mas seja muito bem-vindo aqui, viu, Douglas? Eu queria convidar você a abrir 1 Pedro, a nossa série de mensagens intitulada como? Como que é a nossa série de mensagens, irmãos? Esperança Viva. Capítulo 2 de 1 Pedro. Do verso 1 ao versículo 8, hoje é a perícope que nos toca. Como Pedro vai tratar de alguns textos do Antigo Testamento, eu aconselho você a colocar uma marca aí nesse texto que nós estamos, que provavelmente nós vamos olhar alguns textos. Eu creio que os nossos irmãos vão projetar aqui, sim. Mas que você preste atenção. Eu gosto muito de Pedro porque Pedro traz um argumento, mas ele não fica só no campo das ideias. Ele traz as escrituras para respaldar aquilo que ele está dizendo. Isso é muito importante para nós, queridos, como cristãos. De falar algo, mas ok, legal, bacana, mas aonde está isso nas escrituras? E Pedro, ele quer fazer isso, porque ele sabe que é as escrituras que vai trazer vida ao nosso coração, amém? 1 Pedro capítulo 2, do versículo 8, do 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor: portanto, livre-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele.
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que também foram destinados. Vamos orar ao nosso Deus? Bendito Deus e Pai eterno, estamos diante da Tua maravilhosa palavra, Senhor. Ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela discerne o nosso espírito, ela desvenda o nosso coração, ela transforma. Por isso, Senhor, peço que o Senhor tire, ó Pai, do comodismo aqueles que estão acomodados. Que o Senhor aquete o coração daqueles que estão aflitos. Que o Senhor transforme aqueles que precisam ser transformados. Se porventura no nosso meio, Senhor Deus, há aqueles que não tiveram encontro real contigo, pelo amor do Teu nome, Senhor, se revela nesta manhã, para que nós possamos sair daqui com a convicção de que o Senhor falou conosco. Usa a minha vida com poder e graça, ó Deus, e aquieta o nosso coração das vozes, ó Deus, que tentam roubar a nossa mente e o nosso coração. Então somente o Teu Santo Espírito tome lugar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém, queridos. Nós começamos aqui no versículo 1 com uma conjunçãozinha. Eu acho que Pedro, ele gosta muito dessa conjunção, e eu percebo que Pedro, em algumas argumentações, ele está tanto falando para nós fazermos uma coisa, mas está sempre voltando para trás para nos lembrar o porquê que nós devemos fazer isso. Então nós vamos começar uma série de aplicações práticas aqui a partir desse versículo, mas Pedro, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai nos mandar fazer algo, mas com base em que ele vai nos mandar fazer isso. E depois que ele nos mandar fazer isso, ele vai dar o argumento de novo por que nós devemos fazer isso. Então Pedro, ele quer enriquecer o nosso coração e a nossa mente, e não quer somente nos sobrecarregar de mandamentos e falar, você precisa fazer. Se bem que Deus, ele tem toda a autoridade e poder, e falasse para qualquer um de nós faça, nós como bons servos deveríamos simplesmente se contentar com isso. Mas Deus é um Pai amado. Deus é aquele Pai que Ele não só nos manda fazer, mas Ele nos explica o porquê que nós devemos fazer. Por isso que Ele começa dizendo, portanto, e esse portanto ele remete ao capítulo 1 de novo. Eu queria que você olhasse para o versículo 18 e versículo 19. Portanto, com base nisso, no que diz o versículo 18 e 19, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro e prata, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Portanto, já que vocês sabem que não foi por meio de prata nem ouro que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver dos seus antepassados, é interessante que ele trata a nossa vida antes de Cristo como uma vida vazia. E esse é o sentido da coisa. Por isso que o homem sem Cristo, ele fica tateando, tentando encher o seu coração. Ele inclina o seu coração para tentar enchê-lo, esse vazio que alguns dizem que é um vazio do tamanho de Deus, que somente o Senhor pode preencher. Mas aí diz que a nossa vida é vazia. Os homens, eles tentam preencher essa vida, mas Ele nos resgatou, nos deu uma nova vida e nos tirou dessa vida vazia de viver. E Ele diz aqui que foi com o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda Ele vai dizer aí, se você for no versículo 23 do capítulo 1, Ele fala que nós somos regenerados ainda não de uma semente perecível, mas imperecível da palavra de Deus, que é viva e permanente. Ou seja, vocês não foram gerados somente da semente natural. A semente natural é o nascimento natural do homem. Mas ele está dizendo que nós fomos regenerados por uma semente imperecível da palavra de Deus. Porque é por meio da palavra de Deus que o Espírito Santo imputa em nosso coração essa verdade. Então ele fala, vocês foram vivificados pela palavra de Deus, que é viva e permanente. Em outras palavras, essa palavra que gerou no seu coração vida é a palavra que vai gerar fruto no seu coração. Amém?
Então, se nós somos novos nascidos, filhos de Deus, queridos, não tem como não gerar fruto. Nós estamos enxertados na videira que é Cristo. A Bíblia fala que sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma, amém? Mas por agora nós estarmos em Cristo, enxertados na videira, agora nós podemos frutificar. Então é com base nisso, portanto, mediante vocês serem nascidos pela palavra de Deus, vocês não forem comprados por ouro e prata, mas pelo precioso sangue de Cristo, é que Ele vai nos exortar no versículo 1, dizendo: livrem-se de toda a maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Algumas versões diz desponjando-vos. A sua versão fala assim, versículo 1, desponjando-vos, ou livre-se. A ideia aqui, queridos, é de tirar uma roupa suja. Bom, nós que estamos aqui no Japão, né, trabalhamos em fábricas muitas horas, e às vezes serviços sujos, a coisa mais gostosa que você quer fazer quando chega em casa é tomar um banho. Sim ou não, irmão? Amém? Sim, amém. Dá um amém aí, mulher, para os maridos. Amém. Tira aquela roupa assim, toma aquele banho gostoso, coloca uma roupa limpinha, a coisa mais gostosa que tem para fazer, irmão. Às vezes você chega cheio de graxa, né? Agora no verão, esse calor aqui maravilhoso do Japão, fica tudo colado, nossa, dá aquela angústia. Você quer fazer o quê? Você quer chegar em casa, tomar um banho, coloca aquela roupa fresquinha, né? Tô zero, espero que seja assim na vida de vocês, amém? E você coloca aquela roupa fresquinha, você quer tirar essa roupa suja. A sensação de alívio. A mesma ideia desse desponjando-vos é a ideia de tirar uma roupagem suja. Você deve se livrar dessas coisas, na NVI fala, desponjar. Mas qual é a roupa suja pelo qual Pedro vai se referir aqui? Eu poderia classificar qualquer tipo de pecado. Porque na nossa vida, queridos, deve haver um antes e depois de Cristo, amém? Até nós conhecermos a Cristo, isso era normal na nossa vida, andávamos com vestes sujas, mas Cristo trocou as nossas vestes, colocou vestes de santidade em nós. Por isso que agora nós devemos fazer o que? Despojar, se livrar disso. E o que ele vai dizer aqui sobre essa roupa suja, ele vai dizer na minha versão, de toda a maldade. A maldade aqui tem um sentido muito amplo, ele inclui qualquer desejo prejudicial ao outro. Qualquer coisa que possa prejudicar o outro é a ideia de toda a maldade. Então nós devemos se livrar de toda a maldade. Ele diz aqui também de todo o engano, em outras versões vai dizer dolo, que é enganar conscientemente o outro para alcançar próprios fins. O dolo é um engano, sabe aquela questão, não é um negócio sem querer querendo não, porque às vezes na nossa ignorância, nós prejudicamos o outro, mas foi na ignorância mesmo. Mas aqui é a questão de você enganar uma pessoa sabendo que está enganando ela. É intencional, você sabe assim, olha, eu sei que eu me engano, mas eu vou fazer por quê? Porque eu vou me beneficiar dessa ferramenta que eu vou usar agora. Ele fala, você deve se livrar desse engano. Hipocrisia, ele diz aqui. A hipocrisia é a falsificação da piedade. A falsificação da piedade. Hipocrisia, se tem uma coisa que Jesus Cristo bateu quando ele veio na terra, foi em alguns mestres da lei. E eles, ali, quando você vai ler ali Mateus 23, duramente ele critica aqueles homens por eles serem hipócritas. E a hipocrisia é aquela questão que tem aquela aparência de piedade, mas dentro do coração de fato não é aquilo que está acontecendo. E Jesus, ele trata muito duro, que ele chega a falar que eles são como sepulcros caiados, bonito por fora, né? Aquelas lápides lindas por fora. E antigamente as lápides eram pintadas como tipo uma espécie de cal branco, branquinho, olhava assim, uau! Mas nós sabemos que lá dentro, né, o organismo vai se deteriorando, apodrecendo e os vermes vão comendo. Ele trata a hipocrisia dessa maneira. Quão pesado é. Ele fala da mesma questão do copo. Vocês limpam o copo por fora, vocês deveriam limpar o copo por dentro, porque não faz sentido você pegar um copo e colocar na pia e deixar lá 3 meses lá. E aí você só dá aquela passada por fora assim e fala assim, ó, toma, bebe aí. Como que vai ficar esse copo por dentro? Não faz sentido, você precisa limpar por dentro para que isso faça sentido. Ele fala hipocrisia, é a falsificação da piedade, nós devemos se livrar disso. A outra coisa que ele diz aqui a respeito dessa roupa suja é inveja, que corresponde ao desejo de ser o que o outro é e de ter o que o outro tem. A inveja corresponde ao desejo de ser o que o outro é e de ter o que o outro tem. Queridos, se tem uma coisa que ofende entre tantas o Evangelho, é a inveja. Se nós estamos querendo ter o que o outro tem e ser o que o outro é,
nós não entendemos o propósito pelo qual Cristo nos chamou a ser e aquilo pelo que nos chamou a ter. Até porque Ele nos falou já na carta que nós somos filhos deles, amém? E Ele diz que nós temos uma herança guardada nos céus, que ela é pelo poder de Deus, que vai ser revelada no último dia. E quando nós desejamos ser o que o outro é na terra, e quando nós desejamos ter o que ele tem, nós não entendemos o Evangelho. Por isso que essa questão Ele fala, vocês devem se livrar desta inveja, de querer ser o que o outro é, de ter o que ele tem, amém? E Ele diz aqui a toda espécie de maledicência. A ideia aqui da maledicência é de difamação. É falar mal de outra pessoa, e via de regra, quando essa pessoa não está perto para se defender. Ele diz que nós devemos se livrar de toda espécie de maledicência. Maledicência é uma difamação. É você difamar o outro, e via de regra isso acontece quando a pessoa não está perto para se defender. Por isso que Ele diz para nós aqui que nós devemos fazer o quê? Se livrar de todas essas coisas. Mas por que Pedro está remetendo a nossa mente agora que nós devemos se livrar dessa roupa suja, inclusive nesses aspectos que ele trouxe aqui, que ele falou de toda maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência? Porque quando você volta ao capítulo 1, do versículo 22, havia um mandamento para nós que nós já passamos na semana passada. Eu queria relembrar você por que Pedro está falando para que nós venhamos tirar essa roupa suja. No capítulo 1, versículo 22 vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então é neste contexto que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala: vocês precisam deixar essa roupa suja. Porque, queridos, não tem como ter relacionamento com essa roupa suja que nós estamos aqui, a maldade. É você tentar prejudicar o outro. O engano é você enganar o outro a fim de um benefício próprio, e você está sabendo que está enganando o outro. A hipocrisia, a falsificação da piedade, a questão da inveja e toda espécie de maledicência. É você difamar o outro. Se tem uma coisa que quebra a nossa relação, é esse tipo de atitude nossa. Isso não funciona com nenhuma relação. Se nós tentarmos não tirar essas roupas sujas dentro do nosso casamento, isso vai trazer um prejuízo muito grande. E isso no corpo de Cristo também não pode acontecer. Por isso que ele fala que o nosso amor deve ser não fingido. E como eu posso amar de maneira não fingida? Desfazendo dessa antiga maneira de viver. Porque vocês viviam assim, cada um pensava no seu. Você era capaz de passar por cima do outro para obter um fim próprio. E você difamar o outro quando o outro não está perto para se defender. Mas aqui não deve ser assim entre vocês, porque vocês foram chamados como filhos de Deus a viver de maneira obediente. E a maneira obediente pelo qual Ele nos chamou a viver é ter um amor fraternal não fingido. E esses pecados aqui, queridos, eles afetam diretamente a nossa relação como igreja. Por isso que, como novos convertidos, filhos de Deus, nós devemos desfazer dessa antiga maneira de viver nas nossas vidas, amém? Quando nós nos voltamos para as Escrituras, quando nós começamos a dizer não para o pecado, para aquela nossa maneira antiga de viver e pegar aquilo que as Escrituras estão dizendo, nós vamos poder então praticar esse amor fraternal. Já pensou se a igreja fosse assim hoje? Cada um pensando no seu? É inveja, é cobiça, é um engano, porque eu estou fazendo algo porque, não, estou pensando no meu. E eu sei que eu estou enganando a pessoa, mas eu vou lá e faço. Queridos, não tem diferença nenhuma de uma relação que está lá fora. Por isso que ele fala para nós: vocês precisam tirar esta roupa suja. Portanto, já que vocês foram purificados, Deus trocou a veste de vocês, amém? Vestes de santidade. Ele está limpando o nosso ser. Nós devemos, como responsáveis que somos, dizer não ao pecado. E aí ele diz então, no que nós devemos fazer ainda no versículo 2, queria que o Rogério colocasse lá para mim. Ele diz então o que nós devemos fazer no aspecto negativo: desfazer dessa roupagem suja. Mas agora, em um aspecto positivo como cristão, agora nós devemos então desejar. Ele vai dizer no versículo 2: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Então Pedro está dizendo aqui que, como recém-nascido, ele tem um forte desejo pelo leite materno. Mamãe sabe o que eu estou dizendo, já acordaram de 2 em 2 horas, muitas noites. O neném, você precisa lembrar ele. Criança é assim, saiu da barriga, cortou o cordão umbilical, irmão. O médico dá aquele tapinha, pode esperar que dali 2 horas ele vai querer o leite, ele vai querer se alimentar.
É interessante que Pedro ele pega a figura do recém-nascido para mostrar para nós que o recém-nascido não toma um leite diariamente, assim, uma vez por dia, e muito menos uma vez por semana. E o leite pelo qual ele fala espiritual para nós aqui é a palavra de Deus, para um crescimento, para que nós possamos crescer para a salvação. Então o cristão tem essas duas coisas que tem que acontecer na vida dele: tirar a sua maneira antiga, a sua antiga maneira de viver, e agora passar a pegar aquilo que pertence ao Senhor. E ele usa a expressão que nós devemos fazer isso como recém-nascido deseja o leite da mãe. E é interessante nós pensarmos assim, porque se nós pensarmos hoje na nossa figura adulta, quantos já me esqueceram de se alimentar aqui alguns dias? Alguém já chegou assim, poxa vida, hein? Estou esquecendo de alguma coisa, mas não sei o que é. Aí alguém pergunta para você já comeu hoje? É verdade, esqueci de comer. Estômago avisa. Não é natural? A fome é natural em nós. Um bebê você não precisa lembrá-lo, ele vai pedir pelo alimento. Ele fala que o anseio nosso para um crescimento espiritual deve ser como de uma criança para o leite. Mas o leite espiritual aqui é a palavra de Deus. Queridos, deixa eu falar para vocês, não existe crescimento espiritual longe da palavra de Deus. Não existe. Quando pessoas chegam até mim e falam assim, pastor, eu estou fraco na fé. Quando eu falo fraco na fé, eu não estou falando de lutas não, irmão. Eu não estou falando de coisas se levantando ao seu redor, de coisas que você está lutando ali na sua vida cristã para o seu caráter. Eu estou falando de pessoas que não têm vontade nenhuma, desejo nenhum pelas coisas de Deus. A primeira pergunta que eu faço é essa: como está a sua vida de devocional com a palavra de Deus? Como está a sua vida de oração? Aí a pessoa responde, verdade, eu não estou. Porque não há um alimento para um crescimento espiritual. E eu desconheço pessoas que estão envolvidas em discipulado, debaixo de pregação, está lendo as escrituras, está orando, que não está crescendo, queridos. Eu sei de cristãos passando em comunidade que tem anos e não cresce na fé. Não cresce na fé. E pessoas que chegaram depois, mas que se alimentam da palavra, e tem um desejo, e tem uma fome, e você para conversar com eles e fala, uau, que discernimento espiritual. Aí você vai ver lá, o irmão está lá, perseverando nas escrituras. O irmão está debaixo de pregação, o irmão está envolvido em discipulado, ele está envolvido diretamente com as escrituras. Por isso que há duas coisas que nós devemos fazer. Não tem como você deixar essas coisas, a roupa suja, se você não se apegar ao leite espiritual, que é a palavra de Deus. Porque é por meio dessa palavra que ela revela o nosso coração, aquilo que nós devemos deixar de fato. Por isso que nós devemos, como crianças, desejar o leite espiritual. Ele vai usar ainda aqui no versículo 2, para que por meio dele nós cresçamos para a salvação. É interessante dessa questão do crescimento para a salvação, porque a gente já tratou sobre isso. A salvação na eternidade é um plano consumado, mas no tempo ela está acontecendo. Crescer para a salvação é santificação. Por meio desse leite espiritual nós devemos crescer para a salvação. E não existe cristão na face da terra, queridos, que vai chegar um momento na vida, não importa ele quem seja um pastor, seja doutor, o que for, que ele vai chegar assim, não preciso mais crescer. Já cheguei aqui no top, já tirei o certificado de santidade na terra, já me formei. Não existe isso. Por isso que é uma questão contínua, de um crescimento contínuo. Jamais alguém vai chegar a bater no peito entre nós aqui, muito menos eu. Fala assim, agora eu já cresci, agora eu estou pregando aqui, na verdade, é para vocês aí. Vocês tem que crescer ainda muito, não, queridos. Todos nós, como filhos de Deus, nós estamos crescendo para a salvação, porque a estatura é nada mais, nada menos que Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? E se nós formos sinceros, nós vamos analisar o nosso coração e vamos ver que nós estamos anos-luz fora dessa realidade. Em muitas áreas da nossa vida nós precisamos crescer espiritualmente. Aí a pergunta é, e você não precisa me responder, mas faça essa pergunta ao seu coração: qual tem sido o seu envolvimento direto com as Escrituras? Quanto tempo você gasta nesse alimento para o seu crescimento espiritual? Porque você só vai crescer quando você entrar nesse livro. Você só vai crescer quando você estiver exposto a esse livro. Você só vai crescer quando você ter fome e desejo daquilo que está sendo dito nesse livro aqui, queridos. Então não tem crescimento espiritual fora das Escrituras, amém? Então, como filhos de Deus, deixemos a roupa suja, mas o que nós devemos fazer agora? Desejar o leite espiritual, amém? É isso que nós devemos fazer em nosso coração. E aí ele vai dizer aqui, queridos, por que nós devemos fazer isso no versículo 3. Por que nós devemos fazer isso? Versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso.
Na minha versão vai dizer: agora que provaram que o Senhor é Bom. O Senhor é bom? Sim. Amém? Você crê que o Senhor é bom de verdade? Ele está dizendo aqui para mim e para você, agora presta atenção no que ele vai dizer aqui. Ele não está dizendo para mim e para você assim: abandone essa roupa suja, comece agora a ter fome das Escrituras, para que você experimente a bondade de Deus. Não é isso que as Escrituras estão dizendo. Sabe o que ela está dizendo para nós? Você só vai abandonar pecado, você só vai desejar as Escrituras, sabe por quê? Já que vocês provaram que o Senhor é bom. Você só vai desejar abandonar essa roupa imunda, você só vai desejar essa Escritura, a palavra de Deus, como uma criança anseia pelo leite, se de fato você experimentou a bondade de Deus. Nós só vamos fazer isso a partir do momento que nós experimentarmos a bondade de Deus. Por isso que eu queria fazer você olhar para as Escrituras. Quando você vai ler lá Salmos 34, versículo 8, ele pega esse dito de lá, dizendo assim, Davi, que ele havia experimentado a bondade de Deus. Tome e vede que o Senhor é bom. E sabe o que Davi estava falando ali? Ele estava clamando em graças a Deus, porque Deus havia livrado ele de um inimigo humano, chamado Abimeleque. Aí, quando ele vê aquele livramento de um inimigo que possivelmente queria matar Davi, ele fala assim: eu experimentei a bondade de Deus. Queridos, nós já sabemos que Davi morreu. E agora nós aqui sentados hoje em IGA 2021, como que eu posso falar assim: eu experimentei a bondade de Deus? Qual foi o inimigo que Deus nos livrou? Condenação e da morte. Esse é o maior inimigo que Deus nos livrou. Então, Davi, lá inspirado pelo Espírito Santo, ele fala assim: eu experimentei a bondade de Deus. Por quê? Deus me livrou do inimigo humano. Mas aqui Pedro quer aplicar a bondade de Deus para mostrar que Deus nos livrou da ira vindoura. Por isso que nós experimentamos a bondade de Deus. Querido, se nós experimentamos Deus, que é a fonte que é bom, vem mais a bondade por aí, amém? Ele é a fonte de bondade, por isso que ele está dizendo para mim e para você: já que vocês experimentaram a fonte que é Deus, queridos, dessa fonte jorra bondade. A palavra de Deus direcionada para nós nessa manhã é bondade de Deus para nós. Quando Deus fala para mim e para você assim: deixa essa roupa suja, Deus está mostrando para você o que é bondade de fato. Quando Deus fala para você: você precisa, como uma criança, desejar o leite, assim como ele deseja o leite da mãe, desejar pelas Escrituras para um crescimento espiritual, Deus está falando para mim e para você o que é bom de fato. Queridos, e não tem coisa pior de que Deus deixar entregue o homem ao seu próprio pecado, não existe. Quando você vai ler Romanos, por 3 vezes, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou. Sabe o que é bondade de Deus para mim e para você? Quando Deus vai lá, vê você na lama, pega você lá, irmão, tira você daquela lama e começa a tirar a lama de você. Processo de santificação. Aí nós experimentamos a bondade de Deus. Quando nós temos a convicção de que nós experimentamos a bondade de Deus, aí é que nós vamos deixar o pecado. Quando nós experimentamos essa fonte que é Deus, essa bondade que é Deus, é de fato que você vai entender que vem dessa fonte, é bom para nós, amém? Por isso que ele está falando, quando Deus coloca você no pó, quando Deus te humilha naquele pecado, ele está mostrando para você que ele é bom. Quando Deus fala: deixa essas coisas e passa a desejar o leite espiritual, que é a minha palavra, Deus está falando para você o que é bondade de fato. Mas agora, pastor, como eu vou saber que eu experimentei essa bondade de Deus? É a luta que você tem contra o pecado todo dia. É o desejo que você tem pelas coisas de Deus a cada dia. E aí você vai discernir no seu coração se de fato você experimentou a bondade de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Amém. Então você só vai viver esta vida cristã e vai abominar o pecado, querido, se de fato você experimentou a fonte. A palavra de Deus não nos está dando o direcionamento assim: deixa o pecado, se limpe todo primeiro, comece a ler um pouco as Escrituras, aí você talvez alcance a bondade de Deus. Ninguém que está aqui por si mesmo consegue alcançar a bondade de Deus por nenhum mérito. Ninguém consegue. Mas Deus revelou a bondade dele ao nosso coração. Por isso falo: já que vocês experimentaram a bondade de Deus, vocês precisam se apegar à sua verdade e abandonar o pecado, amém? Então ele sai dessa figura de roupa suja, e Pedro vai usar bastante figuras aqui, e da figura do leite materno que nós devemos nos apegar. E no versículo 4 ele vai falar da figura da pedra.
Depois de Pedro falar para nós o que nós devemos fazer, ele vai mostrar quem nós somos uma vez mais e aonde nós estamos fundamentados na nossa vida. Versículo 4. À medida que se aproximam dele, pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Então o apóstolo vai dar uma declaração de Jesus Cristo aqui como pedra viva. E é interessante a gente começar a entender o que Pedro está dizendo aqui, porque seria estranho no nosso contexto nós falarmos que uma pedra viva, amém? Mas a ideia de pedra viva aqui é mostrar que Jesus não é uma coisa abstrata, que ele vive de fato, amém? Quantos creem nisso? Eu creio que ele vive. Então ele quer mostrar para nós que esse Cristo, ele é a pedra viva, e nós vamos ter que ler alguns textos para que você entenda o que nós estamos dizendo aqui. Mas a primeira coisa que ele diz ali, queridos, que essa pedra ela foi rejeitada pelos homens. E eu queria convidar você a abrir Salmo 118 comigo, versículo 22. Da onde Pedro tirou essa mensagem, da onde ele tirou essa parte das Escrituras. Salmo 118, versículo 22. Diz que ele foi rejeitado pelos homens. Salmo 118, versículo 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando você vai ler Atos capítulo 4, versículo 11, ainda o apóstolo Pedro pregando no sinédrio para as autoridades daquele tempo religiosas. Atos capítulo 4, 11, ele diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou o quê? A pedra angular. Então você vai ver essa referência de pedra, mostrando que Jesus é a pedra, o próprio texto está falando sobre isso. Mas a primeira coisa que Pedro nos comunica é que essa pedra foi rejeitada. Era o Salmo 118, falando sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Só que Pedro, ele pregando no sinédrio para as autoridades religiosas, ele fala assim: ó, vocês aí, autoridades religiosas, vocês rejeitaram essa pedra. E aí quando você vai ler ainda Mateus capítulo 21, versículo 42, o próprio Senhor Jesus vai se referir ao texto. Olha o que ele vai dizer aqui, o verbo encarnado, a própria pedra declarando. Mateus capítulo 21, capítulo 21, versículo 42. Olha o que vai dizer lá. Jesus lhes disse: vocês nunca leram isso nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O próprio Senhor Jesus Cristo agora ele encarna, mostrando que a profecia estava se cumprindo na pessoa dele. Vocês nunca leram nas Escrituras? Porque quando você vai ler Mateus, o argumento de Mateus é mostrar que Jesus é um rei. E muitas vezes assim vai aparecer essa expressão, assim dizem as Escrituras, o próprio Senhor Jesus. Mateus ele vai usar muito essa referência para mostrar para o povo judeu que Jesus era aquele que viria. Então o próprio Senhor Jesus fala: vocês não leram nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. E tem uma coisa que Cristo foi nessa vida aqui, que ele foi rejeitado. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que ele era varão de dores, que sabia o que era padecer, o mais rejeitado entre os homens. Aí chega Jesus, ele encarna nessa vida, ele aparece aos homens, começa a se manifestar como Messias, e os homens daquela época, é como se eles dissessem assim: nós não queremos essa pedra, crucificam. As pessoas rejeitaram a Jesus Cristo. Então você percebe que o próprio Senhor, ele vem para esta vida, mas os homens dizem o quê? Crucificam. Os homens rejeitaram esse Cristo. Mas ainda no versículo 4, se você voltar, diz que essa pedra foi rejeitada pelos homens. Mas olha na visão de Deus, queridos, o que essa pedra representa. Versículo 4, voltando ao texto de Pedro. Olha o que vai dizer lá: mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Uma coisa que eu já aprendo aqui de cara, que eu queria que vocês observassem é: Deus vê diferente da gente, amém? Muitas vezes aquilo que a gente bota tanto valor, investe tanto tempo, Deus rejeita. E aquelas coisas que muitas vezes os homens desprezam, Deus olha e fala assim: é bom. É isso que aconteceu naquele tempo. Jesus vem a este mundo, os homens falam: crucificam. Os mestres da lei olhavam para ele e falavam: não, ele não pode ser o nosso rei. E manteram essa visão até o final, ao ponto de escolher um homem chamado Barrabás para que o soltasse, mas a Jesus não.
E os homens diziam não a ele, mas na visão de Deus diz que mas ela é escolhida por Deus e preciosa para ele. Então aprenda uma coisa, queridos, nem aquilo que os homens falam que é bom, nem tudo é bom de fato, amém? Amém. Mas quando Deus fala que aquilo é bom de fato. E Deus está revelando a sua bondade para mim e para você e falar assim, Jesus é quem eu escolhi, ele é bom de fato. Amém? E aí diz aqui que ele é honrado em posição. E aí eu queria que você lesse agora Isaías comigo, capítulo 28, versículo 16. Da onde vem essa profecia? Aonde essa pedra é preciosa para Deus. Isaías 26, versículo 16. 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Diz assim: por isso diz o soberano Senhor, eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, pedra angular, para alicerce seguro, aquele que confia jamais será abalado. Então ali agora na profecia diz assim, o soberano Senhor, e quando Deus fala, ele cumpre. Quando Deus fala, é amém, irmãos. Se levantar uns profetas no nosso meio, dá uma julgada nas escrituras, porque o único que tinha autoridade de chegar aqui na terra e dizer assim, eu porém vos digo, era o Senhor Jesus Cristo. O resto dos profetas diziam, assim diz o soberano Senhor, assim diz o Senhor. Mas o verbo encarnado, quando teve neste mundo, ele dizia, eu porém vos digo. E aqui diz o Senhor, e quando o Senhor fala, é certeza, eis que põe em Sião uma pedra. E ele fala aqui, na minha versão, uma pedra experimentada. Agora, eu estou falando de pedra toda hora, agora eu preciso explicar para você o que é pedra, para que você entenda a argumentação de Pedro. O que era essa pedra angular, uma pedra experimentada que Isaías diz? Nos tempos antigos, eles selecionavam uma pedra, e não poderia ser qualquer pedra, teria que ser uma pedra forte, onde ela era colocada numa esquina, numa construção de um edifício, poderia ser um templo, e essa pedra que ficava na esquina, que era angular, ela ia dar o ângulo da construção, mas essa pedra também sustentaria toda a construção que viria em cima. E aí o que eles faziam nos tempos antigos? Eles selecionavam essa pedra para que essa pedra fosse a base, o alicerce, o ângulo de toda a construção. Essa pedra pelo qual Deus escolhe diz que é Jesus Cristo, nosso Senhor. É como se Deus olhasse para Jesus e falasse assim, ele é o fundamento que ele sustenta toda a base pelo plano que eu tenho para toda a humanidade. Deus olha para Jesus Cristo e fala, ele é o único que eu encontrei para que pudesse sustentar o meu plano. Ele escolheu essa pedra, queridos, para nós. E agora os homens chegam, quando eles olham para Jesus e falam, não, ele não pode ser o nosso fundamento. Ele não é o nosso fundamento, mas Deus olha para Jesus dizendo assim, ele é a pedra experimentada, eu experimentei essa pedra, ele é o fundamento da igreja, queridos. Ele é onde nós estamos construindo a nossa vida hoje. A sua vida está sendo segura porque você está construindo ele em cima dessa rocha, essa pedra angular que chama Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? Essa é a nossa vida hoje. Esse é o Cristo que nós estamos reunidos no nome dele aqui nessa manhã. Nós podemos ter uma vida segura, por quê? Porque Cristo é o fundamento da igreja. E como era importante isso naquele tempo, porque a igreja estava sendo perseguida, e agora Jesus Cristo está ali como o cerne da igreja, e aí nós vamos lembrar aquilo que o Senhor disse a Pedro, na declaração de Pedro, que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e aí sobre aquela declaração o Senhor Jesus Cristo diz, sobre esta declaração, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Louvado seja o Senhor. Então você olha e vê que Jesus, ele é esta pedra que sustenta toda a igreja, queridos. É a pedra que o Senhor colocou ali para que a igreja fosse alicerçada em cima dela. Aí eu pergunto para você, se alguém chegasse para você hoje, falasse assim, tem uma casa aí, bonita, sobrado, 4 carros na garagem, tá barato. Aí você olhar assim, nossa, tá barato mesmo. Aí você perguntasse para o vendedor, mas qual que é por que está barato assim? Ele fala assim, não, o único problema dela é o fundamento. Porque ela está linda, maravilhosa, olha assim, mas fundamento não aguenta. Se der um terremoto aí, até 3.0 aguenta, passou disso. Não aguenta não, você tem que assinar um termo. Você compraria essa casa? Ninguém compra. Compraria? Carol, vendedora, hein?
Compraria, Carol? Carol não compraria, não. Medo. Porque que sentido faz você comprar uma casa sabendo que o fundamento ele é fraco? Ela poderia ser linda a casa, mas ela não suportaria a estrutura, os abalos sísmicos que tem no Japão. Mas o que ele está falando para mim é que quando nós confiamos a nossa vida em Jesus Cristo, nós podemos estar seguros disso. Ele é a pedra segura. Ele é que sustenta a nossa vida. E é essa pedra que muitos rejeitaram, mas Deus fala que experimentou essa pedra. E é isso que ele vai dizer se você voltar no versículo 5, que ele sai desse fundamento para falar de nós. No versículo 5 ele vai dizer assim a respeito disso: vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas da edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por meio de quem? Jesus Cristo. Então Pedro aqui agora ele sai, queridos, do fundamento para o edifício. A argumentação de Pedro, quando você olha no versículo 4, se você volta para nós lá, Rogério, versículo 4, a pedra lá está no singular ou no plural? Lá em cima, à medida que se aproximam dele, singular ou plural? Então a pedra é uma só, Jesus Cristo, não existe outra pedra, amém? Fundamento, Jesus Cristo, guarde isso. Agora vai para o versículo 5. Olha o que vai dizer lá: vocês também estão sendo utilizados como? Singular ou plural? Plural. Então ali pedra não é uma só, amém? Porque ali é a igreja do Senhor Jesus. O que isso quer dizer? Aqui está um conjunto de pedras agora. Nós estamos sendo edificados sobre a rocha que é Jesus. Amanhã se converte outro, entra por essa pedra, por essa porta, mais uma pedra Deus coloca no corpo. Amém? Amém. E as pedras vão sendo edificadas sobre o edifício. Então, o alicerce é um só, Jesus. Não é o pastor da igreja. Eu não sou o fundamento da igreja, pelo amor de Deus. Não sou. Ele é a rocha. É para ele que nós estamos apontando. Mas nós somos aquelas pedras vivas da edificação de uma casa espiritual. Agora, por que casa espiritual? Antigamente, queridos, no Antigo Testamento, era comum eles levantarem as tendas, e foi levantado o templo, onde o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e não sem sacrifício, ele entrava no santo lugar oferecendo, aspergindo o sangue ali, e oferecendo o sangue de animal, simbolizando aquele que viria, que é Jesus Cristo. Mas agora Jesus Cristo veio, o sacrifício já foi oferecido uma vez por todas. Pedro, quando fala, Jesus Cristo já havia subido aos céus, ele já havia entregado o seu corpo, partido o seu corpo e meio, o véu foi rasgado, nós entramos na presença de Deus, amém? Agora nós somos essas pedras, edificação. Sabe o que ele quer dizer aqui para nós? Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas ele habita no meio da sua igreja. Deus habita no nosso meio. Nós somos essas pedras vivas que está sendo edificada no fundamento que é Jesus Cristo, o qual o Senhor habita no nosso meio. O Senhor está aqui. E isso é maravilhoso porque, queridos, se um dia nós tivéssemos que fazer o culto na lateral aqui, nós não deveríamos jamais pensar assim: será que Deus ficou lá na igreja? Não, queridos, aonde está o seu povo, o Senhor está no nosso meio. Isso era maravilhoso porque esta igreja estava dispersa, como nós lemos lá no capítulo 1, elas estavam dispersas por causa da perseguição. É como se Pedro escrevesse para eles, falava assim: olha, vocês não estão na cidade santa, que representava o templo, mas não tem problema. Por quê? Porque onde está a sua igreja, o Senhor habita no seu meio. Você não precisa mais trazer um bode, um carneiro, seria horrível nós entrarmos com o animal aqui hoje. Mas o nosso sacrifício é o quê? Espiritual. E a ideia de Romanos capítulo 12: oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sabe quem é o sacrifício para Deus? Deixa eu falar para vocês. É vocês mesmos. Sabe quem que é o sacrifício espiritual? É a sua vida. Agora o seu sacrifício não é mais um sacrifício como um animal. O sacrifício dos sacrifícios foi oferecido de uma vez por todas, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele é a pedra viva, ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, ele entrou no santo lugar, ele abriu um novo caminho, nós entramos na presença de Deus, e agora o nosso sacrifício é de adoração a ele. Esse sacrifício espiritual aqui, em outras palavras, é tudo que nós temos, é tudo que nós somos, queridos. Nenhum fio de cabelo da nossa vida fica fora desse sacrifício espiritual. O nosso sacrifício para Deus é como esse sacerdócio santo, separado para Deus.
Deus nos separou para prestar culto na sua presença, o qual Ele habita no nosso meio. E como nós devemos fazer isso? Oferecendo a nossa própria vida em adoração a Ele. Por isso que a construção, quando nós começamos no capítulo 1, sede santo porque eu sou santo. E aí nós devemos amar de maneira fraternal, um aspecto dessa santidade. Por que nós devemos agora, pastor, deixar essa roupa suja e se apegar à sua palavra? Porque agora nós somos essas pessoas, esse edifício, qual Deus habita no nosso meio. O sacrifício somos nós mesmos. Porque o sacrifício pelo pago dos nossos pecados, Jesus Cristo já ofereceu. Mas agora, queridos, Ele fala que o sacrifício é um sacrifício de adoração. Tudo que nós temos e somos pertence ao Senhor, amém? Nada que nós temos deve ser nosso mesmo por si só. E muitas vezes nós tomamos como se fosse nosso mesmo. Não, Senhora, nessa área da minha vida tudo bem, mas naquela outra não. Né? Aqui o Senhor pode até mexer, mas nos meus negócios não. Ou se não, assim, não, na área ministerial tudo bem, mas não quando eu vou para a universidade, para o colégio, não. Não, queridos, nós não podemos separar as nossas vidas. Tudo que temos e somos pertence ao Senhor. Nós devemos adorá-lo com a nossa vida. Mas diz ali que os sacrifícios são aceitáveis a Deus só porque por meio de quem? De quem? Jesus Cristo. Sabe por quê, queridos? Você pode imaginar a sua melhor obra. Se não tiver em Jesus, para Deus não vale nada. Sabia disso? As nossas obras são como trapos de imundícia. Mas por nós estarmos em Cristo hoje, Deus olha para nós e fala, é bom. Por quê? Porque as nossas obras foram santificadas por Ele. Amém? Por isso que nós só podemos oferecer esse sacrifício aceitável, porque é por meio de Cristo. Porque o verdadeiro sacrifício que Deus aceitou, que poderia pagar o preço, que o Deus olhou, é perfeito, é santo, era o seu próprio Filho. Mas agora, como eu ofereço o meu sacrifício de adoração estando em Jesus Cristo, nosso Senhor? Por isso que a construção de Pedro é sempre essa. Por que eu devo fazer algo? Porque você é. Você não precisa fazer para alcançar alguma coisa. Você precisa se manifestar. A diferença é essa. Nós não fazemos para ser filho de Deus. Nós nos manifestamos como filhos de Deus. Nós já somos esse sacerdócio santo que está na presença dele. Agora o que eu devo fazer? Oferecer sacrifícios espirituais a Deus, que só são aceitos por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É assim que nós nos chegamos à presença dele. Como está a nossa vida como um verdadeiro adorador a Deus? Quais são as áreas da nossa vida que nós temos resistência de fato de entregar a Deus? Falar, Senhor, sem reservas, tudo que tem, tudo que sou pertence ao Senhor. Quais são as áreas da sua vida e quais são as áreas da minha vida? Nós devemos analisar no nosso coração. Volte ao versículo 6 lá para nós, Rogério. Olha só o que ele vai dizer sobre essa pedra angular ainda. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe em si uma pedra angular escolhida e preciosa, aquele que confia jamais será envergonhado. Porque poderia ser uma vergonha para as pessoas daquele tempo abandonar ao sistema daquele tempo, a sua maneira antiga de viver. Queridos, os cristãos daquele tempo eram tidos como ateu, porque se eles adorassem o único Deus e ainda invisível, eles falavam, peraí, mas que Deus é esse que você adora? Eles adoravam um panteão de deuses, deuses e mais deuses. Mas agora tem que deixar a sua família, negar as coisas do mundo, poderia ser uma vergonha. E agora o que nós recebemos em troca disso tudo? Essa perseguição está vindo. Confia sua vida em Jesus Cristo, porque aqueles que confiam nele jamais serão envergonhados. Eu não me envergonharei. Por quê? Porque eu sei que eu tenho crido. Mas olha só o que vai dizer a respeito do versículo 7 e versículo 8. Portanto, para vocês os que creem, essa pedra é preciosa. Mas e para os que não creem? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra, e a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem o quê? Para o que também foram destinados. Os construtores, queridos, como eu tenho dito, eles, quando levantavam o edifício, eles escolhiam uma pedra e rejeitavam outras. Mas ele diz aqui que para o povo de Deus, essa pedra que se chama Jesus Cristo, quando você volta ao versículo 7, fala que essa pedra é preciosa. Mas e para aqueles que não creem? Ele fala que essa pedra que eles rejeitam, eles tropeçam nessa pedra. Por quê? Ele vai usar a expressão, porque desobedecem à mensagem. E a mensagem aqui é a mensagem do Evangelho. Sabe o que a gente vai aprender aqui?
como eu sei, pastor, que essa pedra chamada Jesus, que o Senhor falou tanto hoje, que é um fundamento da igreja, ela é preciosa para mim, pela sua obediência a Ele. Porque os que não têm essa pedra como preciosa, eles tropeçam porque desobedecem a mensagem. Ah, mas se eu falar que Jesus, então, ela é maravilhoso, e é um Deus eterno, e como a gente cantou aqui, mas viver em desobediência, eu quero falar que essa pedra não é preciosa para você. Como eu sei que essa pedra é preciosa para mim? É o que diz o versículo 7, é quando eu tenho essa pedra, como ela verdadeiramente é preciosa, obedecendo a sua palavra. Então a análise do nosso coração é: como está a nossa obediência a Deus? Quer saber se Jesus é precioso para você de fato? É a sua inclinação para fazer a vontade dele. Por isso que ele está dizendo para vocês: essa pedra é preciosa. Os homens estão rejeitando, mas continue firme, porque ela é de grande valor. Mas e quando ela não é preciosa para mim? É quando eu desobedeço a mensagem de Deus. Por isso que quando nós vamos ler João capítulo 3, queridos, versículo 18, um verso muito conhecido, olha o que vai dizer lá. João capítulo 3, versículo 18, eu queria encerrar com essa fala. E ele está logo ali, depois de um versículo muito famoso que nós já sabemos, que é João 3,16. Queria que você olhasse lá comigo. 3,18. Quem nele crê não é? Mas quem não crê já está? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aquele que crê não está condenado. Mas e aquele que não acredita, não toma a mensagem? Acreditar não é somente acreditar que Deus existe. Acreditar é obedecer aqui. E aqueles que não obedecem, sobre eles paira uma condenação. Porque o nosso crer, o que valida o nosso crer, não é só falar que Deus existe, é responder ao chamado dele, é acreditar de fato. Por isso que quando você vai ler lá, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Mas o que não crê já está condenado. Por que está condenado? Por não crer no Filho unigênito de Deus. Então a resposta nossa em obediência vai mostrar de fato se Jesus Cristo, essa pedra angular, ela é preciosa para nós. A nossa obediência vai mostrar de fato se nós experimentamos o que Deus é bom, queridos. Nós só vamos responder ao chamado em santidade se de fato nós temos Jesus como nosso tesouro precioso. Isso é para tudo na vida, queridos. Isso é para tudo na vida. Aquilo que é mais precioso para você na sua existência é onde você vai canalizar as suas forças, energias e tempo. Se você acha que o sonho da sua vida é esse, irmãos, as pessoas podem levantar ao seu redor. Você vai seguir em frente. Você vai abrir mão de tantas coisas, você vai negar coisas, você vai perder amizades, se possível for, mas você vai focar, porque aquilo lá é o que você tem de mais precioso. Ele está mostrando para esse povo aqui: o que vocês têm mais de precioso é Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso ninguém pode roubar das nossas vidas. Mas como eu sei no meu coração, pastor, que isso é precioso para mim? É o nosso estilo de vida na terra, queridos. Nosso estilo de vida na terra. E eu queria fazer essas aplicações para nós terminarmos. Você tem desfeito dessa roupa suja, você tem lutado contra a sua natureza pecaminosa. Aqui ele tem falado sobre alguns pecados, sobre maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Mas poderia aplicar aqui qualquer pecado na nossa vida. Talvez você não tenha problema com nenhum pecado desse aqui. Você lida muito bem. Mas você tem lutado contra a sua natureza, você tem se humilhado, você tem pedido a Deus: Senhor, santifica-me. Ou você tem se conformado com essa verdade. Nós devemos sempre desfazer dessa roupa suja. E como tem sido o seu relacionamento com as Escrituras? Qual tem sido o seu tempo de meditação, de exposição das Escrituras, de desejo pela palavra de Deus? Faça essa análise ao teu coração. Talvez na sua caminhada você teve picos, onde você teve mais fome. Talvez você agora está minguando, mas se você é um cristão de verdade, peça a Deus: Senhor Deus, aumenta essa fome no meu coração. Alimenta o meu ser, eu quero crescer espiritualmente. Por quê? Porque eu experimentei a tua bondade. Se você não experimentou a bondade de Deus, queridos, queria orar pela sua vida nesta manhã também, para que Deus revelasse a sua bondade no teu coração. E se você não tem andado nos caminhos do Senhor, peça perdão ao Senhor. Se arrependa nessa manhã, se volte para Ele. Senhor Deus, eu não tenho sido essa pessoa. Eu sim, esses pecados têm tomado conta do meu coração, eu não tenho
Tira o desejo pelas coisas do Senhor. O Senhor conhece o teu coração mais do que ninguém. Fala, Senhor Deus, mas muda o quadro da minha vida. Senhor Deus, muda o meu ser. E outra coisa que eu queria deixar para vocês aqui, e é confrontador para nós, queridos. Com Jesus Cristo não dá para ser neutro. Ou Ele é precioso, ou Ele não é precioso. Não tem como ficar em cima do muro. Ou Ele é essa pedra preciosa pelo qual Deus escolheu para ser o fundamento da igreja, ao qual nós estamos sendo edificados e chamados para oferecer-nos como sacrifício vivo de adoração a Deus. Ou nós somos essa pedra que nós estamos tropeçando nele, que vamos ser esmagados por Ele. E como eu sei que eu sou essa pedra que despreza o Senhor Jesus Cristo, o meu desejo que eu não tenho por obediência a Ele, eu queria orar nessa manhã. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas você sabe. Eu queria que você não orasse por seu cônjuge, por seu pai, por sua mãe, nada. É a sua vida. Como tem sido? Quem é Jesus para você? Quem tem tomado o seu tempo? Quem tem tomado o seu coração? Hoje é um novo tempo. Deus pode fazer nova todas as coisas hoje. Hoje é um tempo de renovo, de restauração. Se Jesus tem sido a sua pedra preciosa, mas tem sido as lutas, têm sido terríveis, permaneça firme, você não vai ser envergonhado. Não vai ser envergonhado. Quem confia nele jamais será abalado. As terras tremem, as situações se levantam, o diabo está ao nosso redor, mas ele é o nosso fundamento. E a igreja permanece de pé porque ele é o nosso fundamento.